Nos Estados Unidos, o caso de uma criança que foi condenada por causa do falecimento de duas garotinhas acabou levantando muito questionamento na mídia. Isso porque ele recebeu a pena máxima, ou seja, pena de morte. Porém, meus queridos, depois de muitos anos lutando por justiça, suas irmãs finalmente foram capazes de fazer uma revisão no caso que mudou tudo. Estão preparados para o vídeo de hoje? Então não se inscreva de esquecer e vem comigo porque eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. O casal de irmãs estava aproveitando o seu dia juntos no parque, andando de bicicleta pelos caminhos entre as flores, apreciando ali a paisagem. Os dois já estavam discutindo se já era hora de partirem para casa, onde poderiam jantar e descansar para iniciar mais uma semana. Porém, em meio ao papo, acabaram sendo interrompidos por uma outra criança que saiu do meio dos arbustos e se colocou em frente a eles. O casal freou no susto e quase acabaram atropelando a criança, mas por sorte isso não aconteceu. Eles pararam para conversar com essa outra criança que estava longe de qualquer adulto. Perguntaram para ele se a criança estava perdida, o que ela respondeu com um não, dizendo que na realidade só estava procurando ali por frutinhas que ficavam por perto, e perguntou a ele se eles saberiam ajudá-lo. Os dois ficaram relutantes por um momento, mas logo pensaram que poderia ser divertido comer as frutinhas também. Só que, família, esse foi o último momento em que eles foram vistos com vida. Isso por uma testemunha que estava sentada em um banco ali da praça, próximo às crianças, e colocou isso num registro policial. As duas irmãs haviam combinado de retornar para casa antes do anoitecer. Assim, quando o sol se foi e nada delas voltarem, seus pais passaram a ficar muito preocupados, né? Eles chegaram a ir até o parque em busca das filhas, passando rapidamente pelo caminho que elas levariam para ir de volta para casa. Porém, nada foi encontrado. A partir daquele momento, seus pais já estavam prevendo que o pior poderia ter acontecido. Desse modo, os dois entraram em contato com a polícia, denunciando o desaparecimento das crianças e dando início às buscas com a ajuda das autoridades. Foram mais de 48 horas de buscas, que começou ali em torno da região do parque e foi se expandindo para os bairros em volta. Os corpos das crianças foram encontrados finalmente, porém da pior maneira que os pais teriam imaginado, sendo deixados ali em um córrego, em alguns quilômetros de distância do local em que as duas desapareceram. Segundo os exames de autópsia, os corpos não tinham sinais de estrangulamento, porém as duas tiveram mortes muito violentas, levando diversas pancadas em suas cabeças, que estavam em uma situação muito complicada. De acordo com os laudos, para ter causado um estrago desses, a pessoa precisaria estar utilizando um martelo. Porém, o que chamou muita atenção dos legistas é que, pelos danos, o assassino não deveria ser muito maior do que as próprias vítimas. No momento, eles acharam que isso deveria ser um engano, já que isso indicaria que o responsável por aquilo poderia ter sido outra criança, algo que definitivamente seria o evento mais chocante das suas carreiras. Quando os boatos de que o assassino poderia ter sido uma criança começaram a pipocar entre os responsáveis pela investigação, podemos dizer que nem todos acabaram vendo isso como algo totalmente negativo. Pensa comigo, família, se você está muito acostumado a cobrir crimes hediondos, sua sensibilidade para esse tipo de coisa vai sendo afetada. Assim, alguns dos envolvidos acabaram vendo a oportunidade de solucionar um caso grotesco desses como uma forma até de trazer luz para sua carreira. Imagine, por exemplo, alguém que tivesse resolvido o caso do Jack, o Estripador. Ele, com toda certeza, teria sido considerado um grande detetive e entraria pra história, né? E olha, na época que esse assassino estava comendo solto, tiveram vários desses detetives que tinham solucionado, entre aspas, ali o caso. Mas no final das contas, o real assassino nunca foi descoberto. Desse modo, no caso das irmãs, não demorou para que a lista de suspeitos passasse a ser voltada para serem exclusivamente feita por crianças. Porém, quando eles encontraram a testemunha, que era um senhor de idade que estava sentado em um banco da praça e viu um garotinho conversando com as garotas no que seria o último momento em que elas foram vistas com vida, imediatamente foram atrás dele, considerando o seu principal suspeito, né?
Só que, família, é a partir desse momento que as coisas ficam muito mais estranhas. Isso porque, depois de identificarem que o garoto que foi visto no parque era supostamente George Stinney, um jovem de 14 anos, a polícia foi diretamente até sua casa para confrontá-lo a respeito do desaparecimento das jovens. Só que, gente, eles não tinham um mandato e nem provas contra o menino. Porém, mesmo assim, eles acabaram prendendo sob a acusação de homicídio, onde colocaram o garotinho sozinho em uma sala de interrogatório, onde ele permaneceu por mais de 14 horas sem ter direito a um advogado. No final de todo esse tempo, a polícia saiu dizendo que o garoto tinha confessado o assassinato, e só depois disso que eles entraram em contato com os pais do jovem, avisando o motivo do seu desaparecimento, e isso permitiu que ele pudesse ser acompanhado de um advogado, né? Porém, mesmo assim, depois disso, o garoto foi detido, levado em uma prisão de segurança máxima, a qual os detetives se recusaram a dizer qual era, de onde ele iria aguardar seu julgamento. E se você já achou que a prisão dele tinha sido rápida demais, espera só até ver seu julgamento. Isso porque, apesar de não ter provas concretas e definitivas contra o garoto, além da sua testemunha ocular e a suposta confissão do jovem, o garoto acabou sendo condenado como homicida e recebeu sentença máxima. Isso tudo aconteceu em apenas 2 horas, viu? Uma vez que o próprio advogado ali, que deveria ser responsável em defender o garoto, parecia estar contra ele, não fazendo muita questão de querer argumentar ao seu favor. Assim, no final das contas, George Stinney foi considerado o assassino das 2 irmãs, que utilizou uma barra de ferro da bicicleta delas para cometer esse crime hediondo. Desse modo, ele recebeu a sentença, sendo condenado à morte. Um outro detalhe terrível sobre esse momento é que nesse ponto já faziam 8 semanas que George teria sido separado dos seus pais, não podendo ter contato com ninguém, além dos estranhos que estavam ali, né, prendendo ele e queriam executá-lo também. Antes que qualquer coisa pudesse ser feita, o jovem de apenas 14 anos de idade foi sentenciado à morte por eletrocutamento, o que aconteceu com a autorização do governo dentro da penitenciária da Carolina do Sul, Ole Johnston. Porém, se você está achando que nesse momento as pessoas estavam aceitando essa sentença, você está muito errado. Isso porque a comunidade civil e muitos juízes, advogados, policiais e até mesmo políticos estavam protestando muito junto aos pais do garoto contra essa crueldade que estava sendo feita naquele momento. Entre as principais críticas estava de que todo o evento estava sendo acelerado por questões raciais e que eles não estavam dando tempo para que uma investigação de verdade pudesse ser feita. Na realidade, a polícia estava mantendo o garoto e os detalhes do caso em completo sigilo, não dando para saber se a investigação teria sido feita de forma correta. Eles chegaram até a conseguir que parlamentares tentassem reverter a sentença, porém isso não aconteceu a tempo e a aplicação da punição foi feita sem piedade, onde, claro, a vida do garoto de 14 anos foi ceifada. Segundo o assistente que conduziu a execução do garotinho de 14 anos, quando foi perguntado se ele teria alguma última palavra a dizer, o menino apenas respondeu: "Não, senhor." No que ele insistiu: "Você não quer dizer algo sobre o que você fez?" E o jovem repetiu: "Não, senhor." Essas palavras rapidamente se tornaram um símbolo de protesto, mostrando a calma e a coragem do garoto mesmo diante de toda aquela injustiça e sofrimento. Isso fez com que aqueles que acompanharam seu caso de perto e tinham se envolvido com sua causa continuassem lutando para que a justiça fosse feita, pelo menos fazendo com que o garoto tivesse o seu nome livrado desse fardo e os responsáveis pela sua condenação injusta ali fossem de fato punidos, né? Acontece que o caso ficou muito famoso, o garoto ficou publicamente conhecido como assassino e os detetives como heróis que resolveram esse caso tenebroso. Catherine Hobson, uma das irmãs de George Stinney, testemunhou que ela lembrava do dia da prisão do seu finado irmão, no dia em que o caso de George Stinney estava sendo reexaminado em 2014. Esse foi um passo demorado, levou muitos anos, né? Onde o caso de George Stinney finalmente pôde passar por uma revisão, o que no final das contas resultou na sua inocência. Segundo os juízes que ficaram responsáveis por analisar o caso, o evento foi um exemplo claro de racismo executado pela corte.
mente, já que o processo do garoto acelerou muito mais depois que eles viram seu tom de pele ali. Além disso, foi sentenciado que o depoimento do jovem foi coagido, uma vez que depois de tanto tempo sozinho, sem a ajuda de um advogado, qualquer pessoa teria confessado qualquer coisa, né? O pior de tudo, família, é que durante o seu julgamento, o garoto foi afastado da família e, como eu disse, o próprio advogado escolhido para ele não estava do seu lado. Assim, só muitos anos depois, sua irmã pôde apresentar provas que demonstravam que George na realidade nem estava no parque naquele momento. O garoto estava no cinema assistindo um filme com uma das suas outras irmãs mais velhas, Amy. Wilford Hunter, um dos colegas de cela de Stinney, o qual fez muita amizade com o garoto por conta da situação toda, disse que em conversas Stinney negou sempre o assassinato, dizendo que lhe forçaram a confessar, algo que Wilford acreditava ser verdade. Em uma das falas mais chocantes que você vai ouvir aqui no canal, Wilford disse que George lhe perguntou certo dia: por que eles estão tão empenhados em me matar por algo que eu não fiz? Depois de meses de consideração, no dia 17 de dezembro de 2014, muitos anos após a execução de George, a juíza Carmen T. Muller considerou que a condição de Stinney foi de grande e fundamental injustiça. Segundo seus familiares, descobrir isso foi como ter uma grande nuvem nublada saindo de frente do sol depois de décadas. Porém, eles ainda permanecem profundamente tristes com a certeza de que a morte do irmão foi completamente desnecessária e de que, de algum modo, os responsáveis por ela jamais serão condenados pelos seus crimes contra uma criança de apenas 14 anos. Assim, eles permaneceram lutando contra os abusos feitos por policiais e detetives que acabam deixando a sua função de servir e proteger uma tentativa de ganhar fama e notoriedade com algum caso espetacular. Na pressa de tentar encontrar um responsável, eles acabavam injustamente acusando uma criança inocente de uma maneira grotesca e ainda por cima permitiram que o verdadeiro responsável saísse impune. Bom, família, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você quer ver mais histórias desse tipo de casos que demoraram para ser solucionados ou ainda nem foram, deixa aqui nos comentários para eu saber. A gente se vê no próximo vídeo então. Um abraço, fica bem e até a próxima. Valeu!